Olá, gente! Hoje, por intermédio desse vídeo, eu pretendo estar trazendo a segunda parte com a conclusão do tema Meu Mal, Talvez Meu Bem. Se você assistiu a primeira parte, viu que eu dividi o tema em 3 pontos, mas que só consegui apresentar os 2 primeiros. Ninguém naturalmente espera ser vítima de uma adversidade. A importância no modo como se vê, interpreta ou reage ao mal. E o terceiro, que é custa-se a perceber que algumas adversidades são males necessários para o surgimento de um determinado bem, eu deixei para estar trazendo hoje, nesse nosso segundo vídeo, que eu espero ser a conclusão do tema. Meu mal, talvez meu bem. Eu acho que uma das frases mais proferidas quando ocorre uma adversidade é: há males que vêm para o bem. E acho também que essa é uma boa frase para se dizer de forma resumida que dentre as tão indesejadas adversidades, que se revelam nas suas múltiplas formas e surgem pelos mais variados motivos, existem aquelas que nada mais são do que prenúncios de um bem que não pode se manifestar sem ser precedido por um certo sofrimento. Há males que vêm para o bem, sim. Resta saber bem de quem ou de quê, porque da mesma forma que muitos dos males que nós sofremos resultam em benefícios para as nossas vidas, pode acontecer que venhamos a sofrer alguns danos, perdas, desgastes para beneficiar a outro ou a outros, ou melhor, para favorecer a uma causa que transcende aos nossos interesses pessoais. No livro Pequeno Príncipe de Exupéry, no capítulo 9, o príncipezinho está decidido a abandonar seu planeta, mas resolve deixar tudo em ordem. Então, limpa os 3 vulcões, arranca os últimos brotos de baobás, rega a sua flor pela última vez e quando se prepara para protegê-la com a redoma, ela lhe diz: deixa essa redoma em paz, não a quero mais. E ele questiona: e os ventos? Ela lhe responde: não estou tão resfriada assim. O ar fresco da noite me fará bem, eu sou uma flor. E ele insiste: e os animais? E então ela lhe responde: eu preciso suportar 2 ou 3 lagartas se quiser conhecer as borboletas. Soube que são lindas. E por outro lado, quem virá me visitar? Você vai estar longe. Eu preciso suportar 2 ou 3 lagartas se quiser conhecer as borboletas. Gente, pode acontecer que Deus, a vida, o destino, como queiram chamar, eu aqui chamo de Deus, venha a nos colocar numa posição, situação ou condição estratégica para que por meio de nós, outro ou outros venham a ser beneficiados. Ou melhor, como eu já disse, para favorecer a uma causa que transcende aos nossos interesses pessoais. E embora isso não tenha qualquer objetivo de nos causar sofrimento, alguns riscos, danos, perdas, desgastes se tornarão inevitáveis. Para ilustrar isso que eu estou dizendo, eu vou citar 2 exemplos bíblicos muito conhecidos. O primeiro está no livro de Esther, e envolve Radassa, também conhecida como Esther, a judia que por se casar com o rei persa Assuero ou Xerxes, que é o seu nome grego, veio a se tornar a rainha Esther. Acontece que por orientação do seu primo Mardoqueu, no palácio, Esther evitava, ou melhor, mantinha segredo sobre a sua origem ou povo a que pertencia. Mas, num certo momento, um plano de um inimigo veio a se tornar num decreto que determinava o extermínio de todos os judeus que habitavam naquele reino. Mardoqueu, desesperado, manda avisar a sua prima, rainha Esther. E Esther lhe responde assim como que não posso fazer nada. Há uma ordem ou há uma lei no reino que diz que todo aquele que se aproximar do rei no pátio interno, sem que seja por ele convocado, será morto, a menos que o rei, por clemência, lhe estenda seu cetro real. E eu, dizia ela,
há mais de 30 dias não sou convocada para estar na presença do rei. Mardoqueu lhe responde de uma forma bem suave, só que não. E você vai encontrar essa resposta de Mardoqueu no capítulo 4, versículo 13 e 14 do livro. Mardoqueu diz a Hadassah ou a Esther: não pense que por estar no palácio do rei, de todos os judeus, você será a única a escapar. Pois, se você se calar nesta hora, socorro e livramento virá de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Aí eu chamo a atenção de vocês para esse finalzinho do versículo 14 que diz: quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. O outro exemplo é tão conhecido até mais do que esse, e você vai encontrar no livro de Gênesis, capítulo 37, você pula o 38, que fala de Judá e Tamar, e prossegue a partir do 39, que fala do jovem José, o hebreu que chegou no Egito como escravo, vendido pelos próprios irmãos. Tempo depois veio a ser administrador dos bens do Potifar, que era chefe da guarda, ou comandante da guarda de Faraó. Fugiu de um assédio e foi injustamente acusado de estar assediando a esposa do seu senhor Potifar. Disso veio a sua prisão, ficou um bom tempo na prisão e saiu de lá para se tornar o segundo homem mais poderoso de todo o Egito. Eu gosto do capítulo 45, quando José se revela a seus irmãos. No versículo 4, seus irmãos entram em estado de choque. Aí pensa, poxa, vai dar ruim. Agora esse cidadão vai se vingar da gente. E José diz no versículo 5 algo mais ou menos assim: não se aflinjam nem se recriminem por haver me vendido para cá. Foi justamente para salvar vidas que Deus me trouxe adiante de vocês. Aí fala para eles sobre a fome que está acontecendo e vai perdurar por algum tempo, 7 anos, né? E que ele entendia perfeitamente o propósito de Deus em tudo aquilo que lhe aconteceu. E o versículo 8 ele diz assim, mais ou menos assim: não, portanto, não foram vocês que me trouxeram para aqui, que me mandaram para aqui, mas o próprio Deus foi quem me trouxe e me tornou ministro de Faraó, administrador do palácio e governador de todo o Egito. Gente, nesses exemplos eu só falei de causas grandes, mas esse princípio é muito abrangente, eu vou repetir. Pode acontecer que sejamos colocados em posição, condição ou situação estratégica para que por meio de nós outros venham a ser beneficiados, e isso, é claro, pode nos causar um certo sofrimento. Mas é muito bom que nós entendamos e acreditemos que nem todos aqueles que se beneficiam em detrimento do nosso sofrimento, do nosso prejuízo, têm como objetivo nos causar mal. Agora eu vou conjecturar um diálogo entre a planta e a lagarta. A planta diria: poxa, você é cruel, hein? Você é do mal. Você busca satisfação me causando males, me deformando, me destruindo. E a lagarta lhe diria: lamento por isso, mas não tenho qualquer intenção de lhe prejudicar. Se houvesse como, eu me alimentaria de terra ou de nada. Lamentavelmente, minha amiga, eu dependo de você para me tornar o que eu devo ser. Gente, uma sensação desagradável é se sentir explorado. É perceber que outros tiram proveito dos nossos recursos, sejam eles quais forem. Bom, se isso começar a nos incomodar, se começarmos a ter raiva dessa situação, e antes que venhamos a sair chutando o pau da barraca, virando balde, xingando a Deus e o mundo por causa da situação, devemos levar em considerações três pontos. Primeiro, de que lado eu pretendo estar? Entre os dois, eu preferiria ser
a planta ou a lagarta? Gostaria de ser quem necessita ou quem pode suprir a necessidade? O carente pedinte ou quem tem para dar? Segunda consideração, eu devo considerar que eu não sou uma planta? A planta vai suportar tantas lagartas que vieram sobre ela, ela não pode fazer nada para evitar. Eu, por outro lado, eu posso me defender. Eu sei estabelecer limite. Eu consigo distinguir o que é uma necessidade e o que é um capricho, o que é uma carência e o que é um abuso. Então, portanto, eu sei entender e sei definir o que são, o que representa, o que significa minhas duas ou três suportáveis lagartas. E, em terceiro lugar, eu preciso saber que eu preciso fazer o que devo fazer. Com isso eu quero dizer que se eu estou numa posição, situação ou condição favorável, pode ser que isso não seja apenas para a minha satisfação pessoal. Quem sabe se não há um propósito nisso aí? O que tem de acontecer, vai acontecer. O que tem de ser, será. Mas pode ser que a minha omissão ou meu esquivar-me daquilo que eu devo fazer venha gerar uma consequência nada agradável. E aí vem a pergunta, e que benefício eu tiro disso? Eu diria assim, não sei, mas uma coisa pode acontecer, duas coisas podem acontecer. Pode ser que quando eu estiver só, quando nós estejamos só, uma dessas borboletas, uma dessas borboletas agradecidas venham me fazer companhia, venham me visitar. E se isso não acontecer, gente, para quem tem sensibilidade, não há coisa mais gostosa do que a sensação do dever cumprido. Fazer o que se deve fazer é muito gostoso, saber que fez o que se deveria fazer. E agora, já caminhando para a conclusão, eu lembro de ter dito no vídeo anterior, na primeira parte, que havia uma frase de Nietzsche que me chamava muita atenção e até citei a frase. Eu não me lembro, eu citei o nome do livro como Assim Falava Zaratustra ou Assim Falou Zaratustra. É porque os dois títulos correspondem ao mesmo livro. Eu acho que na hora de traduzir, houve uma concordância entre os tradutores quanto ao modo verbal, mas quanto ao tempo houve uma divergência. Um interpretou como pretérito perfeito e o outro pretérito imperfeito, e então por isso que alguns publicaram os livros como Assim Falou Zaratustra e o outro falou Assim Falava Zaratustra, que é o mesmo livro. Mas isso não tem importância para a gente. O que importa é a frase que já citei e agora vou citar novamente aqui nesse vídeo. A frase vai estar na primeira parte do livro, com o subtítulo, o Prólogo de Zaratustra. Prólogo de Zaratustra. E diz mais ou menos assim a frase. E isso vos digo, é preciso ter um caos dentro de si para gerar uma estrela dançante. Eu achei muito interessante, porque é isso que Nietzsche diz nesse livro, muitas outras pessoas já disseram em épocas diferentes, pessoas de segmentos diferentes. Por exemplo, Frida Wingren, é a sueca que compôs vários hinos da harpa cristã. No hino 126, no cântico número 126, ela trabalha com essa ideia, essa mesma ideia de Nietzsche. E no verso 4, quer dizer, na estrofe número 4, está dito mais ou menos isso. Vou lembrar dela agora, que deu um apagãozinho aqui. Fala assim, quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e dos céus as lindas melodias se ouviram na escuridão.
A gente ouve também pessoas dizerem assim: quanto maior a luta, maior é a vitória. Gente, tudo isso que essas pessoas quiseram dizer, tentaram dizer ou tentam dizer, é que a qualidade da vitória, o valor, a grandeza da vitória ou do produto está vinculado ao preço que se tem a pagar. Quero dizer, quanto maior a vitória, quanto maior a bênção, quanto melhor o produto, mais se pagou por ele, ou mais se deve pagar por ele. Eu não sei até onde essa lógica vai. Eu não sei até quando se pode acreditar nessa lógica. Não, se pode acreditar sim, deve sim acreditar nessa lógica. Mas eu quero saber até onde se há uma lógica nisso, há uma razão nisso aí. Eu estou meio perdido quanto às palavras que quero usar. Mas, por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, a gente vê as pessoas conseguirem as coisas com tanta facilidade, né? Parece que para outras pessoas é fácil conseguir algumas coisas que outros ralam muito para ter. Parece até que algumas pessoas recebem o produto primeiro para depois pagar por ele, ou então que vai pagando enquanto consome. Mas, gente, como eu já disse, eu não sei até onde vai a lógica dessa coisa. Mas uma verdade que eu posso dizer e que a história pode provar é que muitas memoráveis obras, muitos memoráveis feitos que exaltaram, enalteceram nomes, surgiram em momentos ou como resultados de grande sofrimento, tristeza, tribulação. Então, portanto, para concluir isso aqui, eu quero dizer o seguinte: eu, você, todos nós podemos enfrentar males. O que não podemos esquecer é que não somos os únicos, que os males são comuns a todos, que foi o nosso primeiro ponto. O segundo lugar, eu tenho que melhorar o olhar, ter um olhar mais criterioso, porque quem sabe assim eu possa entender que devo extrair aprendizado daquele mal que estou sofrendo e fazer os reparos que preciso se fazer, acreditando que numa outra fase eu estarei mais preparado para lidar com outros males que podem vir. E em terceiro lugar, o que eu quero dizer, não deixemos de fazer bem às outras pessoas, ainda que isso nos acarrete um certo sofrimento. Melhor fazer o bem a outro quando se pode fazer, porque quem sabe qual será a consequência da minha omissão, do meu esquivar. E por fim eu quero dizer, se o sofrimento é grande, se a luta é grande, acredite, pode ser que esse mal se resulte num bem bem maior do que o sofrimento que está se passando. Que Deus nos abençoe sempre. Muito obrigado por assistirem aos meus vídeos. E se possível, se quiserem, se inscreva no canal. Isso nos faz querer gravar mais vídeos, né? A se interessar mais pela causa. Muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe sempre. Que Deus nos abençoe sempre.